Me disseram que no sul de Santa Catarina existem praias que ainda carregam essência, liberdade e história. Lugares onde o mar encontra mato, onde trilhas levam a mirantes surreais. E cada curva da estrada revela um novo cenário. Essa viagem começa em Garopaba, entre a força do oceano, na Praia da Barra. E seguindo pelo litoral, chego à Praia do Rosa. Mais adiante, a viagem encontra história. Laguna, com seu passado marcante pela cultura açoriana e pelas histórias que moldaram essa região do Brasil. E para fechar, um dos cenários mais impressionantes do litoral catarinense, o Farol de Santa Marta, onde o vento, o mar e os penhascos mostram toda a força do sul do país. Essa não é apenas uma viagem por praias, é um convite para sentir, explorar e se conectar. Vem comigo nessa jornada pelo sul de Santa Catarina, onde o caminho é tão bonito quanto o destino. Fala pessoal, mais um dia aqui em Santa Catarina. Estou descendo aqui o litoral de Santa Catarina. Hoje eu saí de lá da Guarda do Embaú e estou chegando aqui já em Garopaba. O lugar promete ser maravilhoso e está fazendo um lindo dia, né? Então, tudo para ser um lindo vídeo. O tamanho da duna, cara, que tem aqui. Na verdade tem várias dunas, né? Tô passando por várias dunas por aqui. Eu cheguei aqui em Garopaba agora. Foram apenas uns 45 minutos dirigindo desde Guarda do Embaú. E o caminho também foi muito bonito. Vários morros e montanhas. Bem arborizado assim o caminho. E agora eu tô caminhando aqui até a praia. Estacionei a Fioreta aqui. E olha que tá fazendo um lindo dia, hein, cara? Maravilhoso. Bom, essa foi a primeira praia que eu encontrei. Cheguei em Garopaba e fui nessa praia aí, né? Mas agora eu tô dirigindo até a praia central ali, que é meio que o centrinho da cidade. E aqui estou na praia principal de Garopaba. É a mesma praia, né? Mas eu só vim aqui na frente do centrinho agora. Bastante barcos de pesca por aqui, ó. E um mar bem calmo. Uma igreja bem antiga lá, ó.
Aqui eu cheguei meio que numa pracinha, ó, bem na frente do mar. O mar é aqui, ó. Aí tem essa pracinha com a igreja bem lá, ó. Tudo muito antigo aqui. Olha essa árvore que é antiga. Enorme. Subi aqui as escadarias da igreja e olha a vista daqui, cara. Tem uma ruazinha bem bonitinha, ó. Várias casinhas antigas. Olha essa aqui. Agora estou indo para a Praia da Silveira. Estou conhecendo vários lugares aqui, cara. São lugares que eu não conhecia ainda. E que eu sempre quis conhecer. Praia da Silveira também. Sempre via em fotos. Realizando sonhos hoje, hein? É, parece que o mar hoje não tá pra surf não, hein? Muito vento, cara. Não sei se esse tanto de vento aqui é normal por aqui. É lógico que eu tentei voar o drone, né? Mesmo com esse vento. Mas ele não saía do lugar. Muito vento, cara. Mas a praia é linda. A cor da água, maravilhosa. Cheguei aqui na Praia da Barra, na casa do Thiago, que é inscrito no canal e me convidou para vir aqui na casa dele. Seja bem-vindo. E a casa dele é um ateliê, porque ele é artista. Vamos dar uma olhada aqui. Várias artes aqui nos skates. Tiro o lixo do surf e reciclo, transformo em obra de arte, levo para projetos sociais, né? Que legal. Essas artes têm um significado bem legal aqui na praia, né? Para a comunidade do surf, né? Vira artes também. E são sempre artes bem coloridas, né? Coloridas, bem vibrantes. Assim. Uhum. E eu tô querendo fazer uma arte dessa na Fioreta. Bora fazer uma. Fazer uma arte dessa na Fioreta. Essa prancha então já tinha sido destruída e você reutilizou ela. Eu utilizei porque ela já não tinha mais o que fazer, então ela ia parar no lixo. Imagina o resíduo dela no lixo, ela é a prova d'água. Quantos anos para perecer, para se desgastar no mar, né? É. Então a gente tem que dar uma reutilidade. E ela é um material incrível para se trabalhar, né? Os personagens que eu pinto, as pranchas, são os personagens que eu coloco mesmo. E assim, né? Junto, a igreja lá da cidade, a baleia. A igrejinha, eu passei nessa igrejinha hoje. Garopaba é um nome indígena, né? De Igarapaba, né? Que seria enseada de barco, né? Então aqui é uma enseada, então aqui fica protegido das tempestades. Entendi. Né? Então as caravelas vinham para cá também, os barcos em tempestades. E aí, Thiago, pra onde a gente tá indo agora? Um ponto bem legal da Garopaba, que é a Pedra Branca.
Então isso aqui que a gente está passando é uma vila, né? Isso aqui é uma vila, é uma parte rural da Garopaba, né? Antigamente se fazia bastante farinha aqui, né? Tem bastante engenho dentro dessas partes rurais em Garopaba, né? Eles usavam carro de boi, né? Era tudo movido a boi também, o engenho, né? E é bem legal, uma parte meio que histórica da cidade também. E aqui começamos a trilha. Já bem no alto, conseguimos subir grande parte aqui da estrada com o carro. E só que sobe. E o bom dessa trilha é que ela é toda fechada e aí não bate muito sol, né? Muito bom. Já começamos a subir e ó, a visual já tá assim, ó. A montanha lá toda arborizada. Mas ainda vai ter muito mais. Quase chegando, quase chegando. Uhul! Chegamos! Mas ninguém aqui, só a gente e os urubu. Uma trilha descendo aqui, ó, para ir em outro lugar ali embaixo. Um pouco para baixo dessa pedra branca. Que legal esse lugar aqui, hein? Agora nós vamos atravessar a primeira pedra, vamos dar o 360, vamos sair na primeira pedra principal por dentro de uma fenda. Depois vamos voltar por outra grota que tem por baixo, fazendo o contorno 360. E sair por ali, ó. Saímos por baixo aqui. Cara, esse lugar é irado. Bem estreito aqui, ó. Bem no meio da fenda, na pedra. É, aqui eu vou ter que tirar a mochila. Que visual, hein? Olha só isso, gente. Nós estamos praticamente num buraco aqui,
dentro da Pedra Branca, ó. Olha só. A mais ou menos 400 ou 500 metros de altura. Chegamos agora numa cachoeira. E aqui a gente chegou na Praia da Barra. Tem uma trilha aqui no meio dessas árvores aqui, que são pinheiros, né? Mais ou menos, né? São pinheiros, né? Essas são caçarinas. Caçarinas. Tipo de pinheiro. Foi plantado aqui, não é nativo. Ó, dá um ar muito assim europeu, né? Um negócio meio que de montanhas. Muito interessante. Esse tipo de vegetação tá na frente da praia, né? Olha só que legal aqui. Olha, parece uma floresta encantada. Então aqui, depois dessa ilha, é Praia da Ferrugem. Praia da Ferrugem. A gente chama a primeira praia aqui, o canto sul da Ferrugem, de Barrinha. Então é a Praia da Ferrugem e a Barrinha. E esse é o Morro do Índio, o nome dessa ilha. E aqui é a Praia Barra. Praia da Barra. E bem aqui, ó, passa um riozinho. Bem aqui atrás passa esse riozinho que desemboca no mar. E aí a gente teve que cruzar ele caminhando. Mas tem vezes que ele tá bem alto, cara. Tem que passa assim, batendo no peito quase. Isso aqui é uma pedra que faz parte da oficina lítica aqui do Morro do Índio, né? Então, os índios sambaquianos, há mais de 7.000 anos, eles afiavam as pontas das lanças que eles tinham e as ferramentas nessa pedra, nessa formação de pedra, e fazendo essa formação aqui, ó. Nossa, tem várias, né? Ela tá enterrada essa, né? Ela tem mais para baixo. E toda a volta aqui tem outra. Nós vamos bem na fonte dele, onde está a oficina mesmo. Essas são bem rústicas, né? E isso há quantos mil anos, né? Data de 5 a 7.000 anos, né? Essa oficina, né? Esse cemitério que tem aqui. E qual é o nome desse povo? Esse aqui é o Sambaqui. O povo Sambaqui, que depois dos Sambaquis aqui em Garopaba vieram os índios Carijós, né? A gente está subindo agora esse morro aqui, que é praticamente uma ilha, né? Chama Morro do Índio. Aqui é o Morro do Índio porque aqui é um sambaqui, né? Aqui é um cemitério indígena, né? Então, antigamente os índios enterravam seus mortos, tudo que eles comiam, tudo que era vivenciado aqui, eles iam colocando e formando um solo sobre o outro. Então, com o tempo, isso aqui virou uma montanha bem alta, como tem em diversas partes do litoral catarinense, né? Essa cultura sambaquiana, né? Que eles faziam, isso aqui é um cemitério indígena, né? Irado, cara. E aqui chegamos no topo do morro já, aqui em cima, tá bem alto. Essa é a Aline, parceira do Thiago aí, ó. Uau!
também está explorando aqui com nós, me mostrando aqui os lugares de Garopaba. Que visual! Olha esse céu! Olha, o sol tá lá ainda, ó. Que é legal. Ó, aqui também tem mais dessas marcas, ó, que foram usadas por essa civilização de índios há milhares de anos. Olha só, tem essas cavatinhas assim, ó. Isso foram, eles amolavam os materiais deles. Ó, essas cavatinhas. Vários lugares, olha aqui, ó. Aqui, aqui. O que tem aí? Isso aqui é pra lança. Nossa. O que é isso aqui? Isso eles faziam as partes da lança, né? Que afiava, né? Imagina quanta força colocaram pra cavar isso aí. E ficar Olha nessa só. pedra. Vários pra cá, ó. E ali na pedra, ó, dá pra ver um rosto do índio. E aqui tem outro, ó. Os dois olhando pra cima. E é por isso, né, que o nome é Morro do Índio. Também por causa das ossadas, né? Mas parece muito um rosto esse aqui, ó. Essa lua tá maravilhosa. Foi legal ter essa lua aí para fechar o dia com chave de ouro. E agora aqui, ó, o Thiago vai fazer uma arte na Fioretta. Fioretta merece um desenho bem caprichado na lateral dela agora. Bom dia, meus amigos. Mais um lindo dia aqui, ó. Garopaba, maravilha, sozinha. Aí, dormi estacionado aqui, ó. Dormi aqui no quintal da casa dele, ó. Essa vai ser a minha prancha, então, olha lá. É um mini long. Ah, entendi. É bem longa ela mesmo. É bem larga. Ela quantos pés tem? Essa aqui tem 7 pés. Só que 7. ela é como se fosse um longboard, o desenho dela, Aham. né? O outline, né? Sim. Em miniatura. Então ela, Aham. você consegue se mexer. Ela vai bem, ter bastante estabilidade, bastante né? estabilidade e ela é ultra leve. Essa Aham. Bora pra água. Bora pra água. Estamos prontos aqui pro surf. Partiu pra água. Quase.
Peguei uma última aqui só pra sair, mas no meio da onda eu caí. Mas irado. Show de surf. Tirou tudo, hein? Mandou muito bem, irmão. Show de surf, show de Um bola. monte de onda. Irado. Maravilha. Vou aqui me despedindo aqui do Thiago e da Aline. Muito obrigado pela estadia. Se alguém quiser procurar saber sobre sua arte, como é que eles fazem? Pode seguir pelo Instagram, que é um canal que eu trabalho bastante, que é Drop Seco Arte, e a Aline, @Ateliê Gatilda. Vou deixar o link ali na descrição do vídeo. Quem quiser conhecer o trabalho deles aí, é só entrar lá. E pra Garopaba, pode chegar. Valeu. Continuando viagem agora, galera. Eu vou descer aqui até a Praia do Rosa para dar uma olhada. Pra depois, antes de continuar a viagem, né? Porque a Praia do Rosa é aqui pertinho, né? E olha só, aqui eu cheguei na Praia do Rosa, cara. Maravilhoso. Também esse clima lindo que tá fazendo, né? Muito sol, faz a água ficar uma cor bem vibrante. Que praia linda essa, mais uma, né, praia linda. Mas vamos continuar a viagem, gente, vamos lá. Eu cheguei agora em Laguna. Vamos conhecer Laguna agora, nunca vim, essa é a primeira vez. E agora estou caminhando aqui para a praia aqui de Laguna. E olha só que aqui pode ser que veja baleia, hein? Vamos lá ver. Uau, que praia enorme, cara, olha isso. E olha que hoje a água não está tão gelada assim. Tá fria, tá bem fria, mas comparado aos outros dias, tá de boa. Estou chegando agora no centro histórico de Laguna. Eu não sabia que essa cidade era histórica. Que legal, cara. Umas casas bem interessantes por aqui, cara. Olha só que legal.
E aqui eu cheguei numa pracinha super histórica, cara. Rodeada de prédios antigos, casarões, né? Antigos, com uma arquitetura colonial. E eu vou continuar andando por aqui, conhecendo esse lado histórico aqui de Laguna. Acabei de tomar um cafezinho aqui na padaria. Padaria histórica também. Pelo que eu tô vendo, uma cidade bem colorida, cara. Os predinhos, cada um com sua cor. Tudo colorido, legal. E aqui, ó, é tipo uma lagoa. Talvez é por isso que o nome Laguna, né? A cidade fica na beira dessa lagoa. E essa lagoa enorme se chama Lagoa do Imaruí. Cine Teatro Mussi. Olha, estou impressionado com a beleza dessa cidadezinha aqui de Laguna, cara. É muito bonitinha. Acabei de avistar aqui uma outra pracinha também, toda arborizada, com vários prédios antigos. Que gracinha aqui, cara. Olha como a pracinha tá toda enfeitada pro Natal. Que legal, olha só. Agora eu tô chegando numa balsa aqui para continuar descendo para o sul. Eu vou ter que pegar essa balsa. Já estacionei a Fioretta na fila para entrar na balsa. E agora eu tô caminhando aqui na frente do rio para dar uma olhada. Que na verdade não é um rio, né? Na verdade aqui é a Lagoa Imaruí, né? A mesma lagoa. É enorme, cara, essa lagoa. E a gente vai ter que atravessar ela para continuar a viagem. Galera, tô chegando aqui agora no Farol de Santa Marta. Cheio de dunas ao redor aqui, cara. Muito massa, muito massa.
Estacionei a Fioreta aqui e já estou caminhando em direção aqui ao farol. Passar num zigue-zague aqui, ó. E aí uma pequena trilha até chegar lá no farol. O visual daqui de cima é realmente maravilhoso. Desse lado aqui dá pra ver também aquelas pedras ali, ó. Que eu parei na Praia do Farol, ó. Bem do lado do farol que fica lá em cima. Tem essa praia aqui, ó. É pequena. E, gente, que dia lindo que eu tive hoje, viu? Repleto de alegria, paisagens, amizades. Pô, até surf rolou hoje, cara. Que massa, cara. Um dia assim, quase que perfeito, eu diria. E é caminhando por essa linda praia aqui do Farol de Santa Marta que eu vou me despedir de vocês. Infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por acompanhar essa minha aventura pelas praias, por essas praias lindíssimas aqui de Santa Catarina. Muito obrigado, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida e por que não deixar um comentário também para ajudar aí o canal. Muito obrigado por apoio de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser pelo interiorzão de Santa Catarina. Vai ser ali conhecer as serras, as montanhas. Santa Catarina não acabou ainda, galera. Eu vejo vocês lá.